Eu acho que o planeta Terra é uma espécie de um laboratório e os seres humanos são cobaias de um experimento. A vida de um ser humano é uma coisa totalmente fictícia. Desde o momento que ele nasce já tem um roteiro para ele seguir, já tem todo um script para ele penetrar. E as opções de escolha são muito escassas, porque o humano está sempre dentro de um perímetro muito bem delimitado. Dizem que o ser humano possui uma coisa chamada livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio dele é uma coisa totalmente restringida pela realidade na qual ele está inserido. E o que é a realidade de um ser humano? É a sociedade na qual ele pertence. E o que é essa sociedade? É uma coisa totalmente louca, desvairada, doentia, que dita um monte de regra para a pessoa seguir. E se a pessoa não segue essas regras, ela é uma pessoa à margem da sociedade, é uma pessoa lunática que precisa receber um tratamento urgente. Então, o ser humano ele vive numa cegueira absoluta, porque ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe dos poderes que a mente dele possui, ele não sabe o que o corpo dele é capaz de fazer. Ele não sabe nem mesmo sobre as memórias que ele deveria ter acerca de si mesmo, porque a gente acorda aqui sem lembrar nem quem nós somos. Então, dentro de um contexto desse, como é que a gente vai conseguir decifrar o que está além do planeta Terra? Como é que a gente vai conseguir descrever um alienígena se a gente não sabe nem quem nós somos? Então, primeiro, para a gente conhecer algo do extraterrestre, a gente precisa conhecer o terrestre, porque o planeta Terra para a gente ainda é um grande mistério. O que nos foi ensinado é apenas uma ínfima parcela do que realmente pode ser. O ser humano não sabe de quase nada. Ele entra na escola, ele aprende só o que é do interesse dos controladores do sistema, que é o que? Aprender as funcionalidades de uma criatura servente para a sociedade. Nunca ensinam a parte da inspiração, a parte da intuição, nunca ensinam a lidar com os poderes da mente e nunca ensinam sobre a natureza do ser humano. O ser humano ele vive tateando no escuro. Ele não sabe de quase nada. Ele não sabe sobre astrologia, ele não sabe sobre magia, ele não entende quase nada de arte. É um ser que foi transformado numa peça de uma engrenagem muito complexa e que tritura tudo que toca. Essa é a vida de um ser humano hoje em dia. E a estrutura social está forjada de uma forma tão bem feita que não fornece nem um único momento para as pessoas pensarem acerca da existência. Porque é uma vida tão tribulada, é uma vida tão caótica, toda cheia de compromissos, de banalidades que a gente tem que fazer, cheia de obrigações, que não aparece nenhuma única lacuna que proporcione ao ser humano a refletir acerca de si mesmo, acerca da sua existência e acerca do lugar no qual ele se encontra, que ele comumente chama de planeta Terra. Mas o que seria o planeta Terra? Será que o planeta Terra é realmente um planeta? Ou foi nos ensinado que é um planeta? Então surge uma outra pergunta. Por que nós estamos no planeta Terra? E por que o planeta Terra é da forma que é? E por que nós nos encontramos num círculo tão fechado de existência? Porque a vida de um ser humano é sempre uma coisa muito medíocre, muito encurralada dentro de uma única gaiola. Por que a gente não tem conhecimento de outras dimensões, de outras pluralidades de existência de outras criaturas? Porque a gente está sempre enfiado dentro de uma cidade, dentro de um prédio,
sempre tendo que pagar a conta, sempre tendo que viver conforme as superficialidades da ficção social. Por que existe um sistema de controle tão hermético quanto esse? São essas perguntas que a gente tem que fazer para tentar compreender o que é isso tudo que a gente está vivendo. O que é esse palco que está ao nosso redor? O que são as nuvens que flutuam no céu? Por que o céu é azul? Por que eu respiro de uma forma automática? Por que o meu coração bombeia sangue para todo o organismo? Por que o núcleo do Sol é da forma que é? Então, a gente sempre volta para aquela primeira pergunta: o que nós somos? O que é o planeta Terra? A partir do momento que a gente conseguir responder essas simples perguntas, abrir-se-á um portal que nos proporcionará acessar outras visões da realidade e existência. Porque atualmente, infelizmente, a vida do ser humano é uma coisa muito ínfima, muito restrita, muito engaiolada. Eu acho muito engraçado quando eu encontro pessoas que se acham as sábias da humanidade, que se acham as mestras da humanidade, que se acham os gurus do conhecimento, porque no fim das contas a gente não sabe de absolutamente nada, ou de quase nada. A única coisa que a gente sabe foi aquilo que nos ensinaram, e o que nos ensinaram são apenas fragmentos dos fragmentos da ponta do iceberg. E o que a gente acha que sabe, na verdade, não é nada. Não é quase nada, cara. A nossa vida ainda é um profundo mistério. Esse planeta ainda é um enigma. A morte ainda é uma interrogação incrível. Como é que pode uma pessoa simplesmente deixar de existir? Como pode uma pessoa simplesmente desaparecer e você ficar sem saber para onde aquela pessoa foi? O corpo dela está ali estático, ela não mais respira, ela não mais fala, ela não mais abre os olhos, mas o corpo dela está ali parado. Mas para onde foi a pessoa? E para nós entendermos a morte, a gente precisa entender a vida. O que nos deu a vida? Por que a gente nasceu? O que fez com que a gente abrisse os olhos aqui dentro dessa realidade? Por que eu existo? Por que eu nasci? Da onde vem essa vida que me faz falar, que me faz escrever, que me faz sorrir, que me faz chorar, que me faz abrir os olhos a cada manhã, que me faz levantar, que me faz andar? Da onde vem essa vida que me leva a inalar oxigênio e exalar gás carbônico? De onde surgiu isso tudo, velho? Como pode eu não saber de quase nada sobre isso? Como pode eu ter mais conhecimento de banalidades supérfluas da sociedade contemporânea humana e não saber de quase nada acerca do universo, de quase nada acerca da minha vida, de quase nada acerca da morte? Caralho, mano. É muita falta de conhecimento, muita falta de luz no sentido de conhecimento, né? Porque a luz significa conhecimento, é uma das nomenclaturas que ela recebe. E a gente olha ao redor, a gente vê um monte de criaturas viventes, como os pássaros, como os insetos, como as árvores, como as rochas. A gente vê o mar naquele fluxo contínuo das marés, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E a gente fica totalmente enfeitiçado pela vida humana, que é uma bosta, uma ficção, é uma coisa totalmente delimitada
totalmente programado, um roteiro que antes da gente nascer já tinha um roteiro pré-estabelecido do que a gente iria fazer, de todas as coisas que a gente faz desde o momento que a gente nasce e a gente morre, são as mesmas coisas que todas as pessoas desse mundo já fizeram em todas as épocas, em todos os momentos da existência dessa civilização maluca e tão misteriosa. Então, eu fico me perguntando como é que pode existir a vida e como é que pode a gente viver a vida sem saber quase nada a respeito da vida. A gente vive como se fôssemos bois, cara. O nosso cérebro possui um monte de neurônios, bilhões de sinapses. E qual a diferença de um ser humano para um boi? Um boi, ele nasce e faz tudo aquilo que já é esperado de um boi. Antes do boi nascer, todo mundo já sabe que ele vai pastar, todo mundo já sabe que ele vai engravidar uma vaca e que ele vai gerar um outro boi e que depois ele vai morrer. E o que um ser humano faz? A mesma coisa que um boi faz. O que deveria diferenciar um ser humano de um boi seria a capacidade reflexiva do ser humano pensar acerca disso tudo, de refletir e de manipular a sua própria realidade para construir o seu próprio meio de vida. Não ser uma repetição, ser algo inspirador, ser algo mágico, ser algo efervescente, ser algo prazeroso, ser algo que te dê um motivo para levantar todos os dias da cama e sorrir, comungar com a vida e amar uns aos outros e reverenciar a natureza como se fosse o último dia, todos os dias fossem o último dia. O que eu acho que falta para o ser humano é ele realmente virar um ser humano, porque até hoje o ser humano não é um ser humano. Até hoje o ser humano ele viveu como se fosse um animal, como se fosse uma ameba. Qualquer ameba tem uma vida muito parecida com a do ser humano, porra. Então, no dia que o ser humano realmente se transformar num ser humano, então a nossa realidade ficará cada vez mais interessante, porque nós conheceremos os mecanismos dessa realidade e construiremos a nossa realidade.